Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. Hoje falaremos sobre estádios, né? Agora há pouco surgiu uma informação, a notícia do Jornal à Tarde, foi onde eu vi essa matéria, de que o governo do estado estaria negociando com Bahia o Pituaçu e a Fonte Nova. Qual será a posição do Bahia, né, em relação a isso? Vamos trazer essa notícia aqui por completo. Também, gente, tem um ex-jogador nosso que, não vou mentir a vocês assim, me parte o coração. Ele tinha até desativado as redes sociais. Atualmente ele não está jogando em clube nenhum. Que fez muito sucesso na Série B. Confesso que eu tinha um carinho muito grande por ele. Só que acho que todo mundo vai entender agora o que eu vou falar. No decorrer da sua caminhada, ele. Como é que eu posso falar, gente? Eu não vou julgá-lo, porque eu não sei se realmente foi isso. Mas o que aparentava aqui era que muito farrista. E hoje, aí vou falar logo o nome, que você já sabe de que eu tô falando, nosso querido Jacaré postou alguns vídeos hoje nas redes sociais dele que me deixou muito triste, por sinal, porque o Jaca hoje não está atuando, né? E o Jaca foi, assim, crucial na época que a gente estava na Série B. O Jacaré que não tinha um futebol muito bonito, era um jogador que, nossa, mas assim, foi de extrema importância nessa época do Bahia. Era aquele jogador que, quando estava no banco, entrava, fazia a diferença. Foi um dos jogadores que participou do acesso do Bahia à Série A, quando o Bahia saiu da Série B para a Série A. Virou o xodó da torcida por isso. O Jaca, eu ouvia muitas questões assim em relação a ele, que o Jacaré ele não tinha um futebol muito bonito, assim, era o craque e tal, mas ele era raçudo. O Jacaré tinha raça e o Jacaré amava o Bahia. Não sei se ainda ama, provavelmente, né? E o Jaca postou uns vídeos hoje nos seus stories, relembrando a sua trajetória. E assim, gente, me partiu o coração. Porque até onde eu sei, atualmente, o Jaca tá em clube nenhum. Ele estava no América Mineiro. O seu contrato se encerrou e até hoje nada se fez. Nenhum clube, o Jaca não está atuando por nenhum clube. Não sei se por opção dele ou se não houve nenhuma proposta, algo do tipo. Confesso a vocês que eu fiquei muito triste porque eu gosto do Jaca até hoje. E nisso eu vi lá nos comentários, acho que vai aparecer aqui na tela, muitos torcedores do Bahia pedindo para ele voltar. Eu, na minha humilde opinião, o Jaca tinha tudo para dar certo no Bahia. Só que, assim, a questão das farras, né? Eu não sei, gente, eu não vou dizer que eu tenho certeza, mas eu creio que uma das políticas do Grupo City é essa questão de jogador farrista. Se a gente parar para analisar, não é o que eu tenho acesso, mas se a gente for parar para estudar e analisar, o Grupo City tem umas políticas que eu acho de extrema importância, porque a gente vê muita desrespeito de jogadores por aí, né? Jogadores farristas que bebem, que se acabam. Vou citar o exemplo aqui de Neymar no Santos. Agora todo mundo está acompanhando o que está acontecendo, né? Entre o Neymar e o Santos. Não que o Neymar seja farrista, mas é uma polêmica eu falar, mas a situação em que o Santos se encontra e o Neymar em outras questões, outras coisas. Certo que ele não está em campo, não pode jogar, na verdade, mas eu acho que se você está num clube, você ama aquele clube, né? A sua paixão, você foi revelado ali, você está lesionado, o mínimo que você pode fazer é você acompanhar as partidas para você dar força aos seus companheiros, né? Mas não vem ao caso. Vamos voltar a falar do Jaca. Eu creio que se o Jaca, a minha opinião, gente, eu espero que nem interfira, né? Aí posso estar falando isso, mas interferir na cabeça do jogador, não sei. Ah, doida aqui, que o vídeo vai chegar nele. Mas assim, se o Jaca tivesse tido um pouco mais de foco, porque eu lembro que assim que o City tomou posse do Bahia, né? Vamos falar assim, que foi anunciado, eu lembro que o Jaca estava em uma festa. Teve um dia que o Jaca estava em festa, foi uma repercussão isso. E assim, era o único jogador que a gente via nas mídias por questões disso, né? Já que apareceu muito nas mídias também por isso.
Mas, assim, tinha tudo para dar certo no Bahia, na minha humilde opinião. Eu acho que se ele tivesse mais foco, tivesse mais raça, eu creio que ele teria ido longe no Bahia, porque o que o Jacaré fez também, gente. E era um dos ídolos, né? Bora acompanhar aqui. Eu fico muito triste, não vou mentir a vocês, não, vendo isso, vendo que ele tá sem clube. Eu tinha ouvido algumas notícias que ele tinha desativado as redes sociais, agora ele voltou. Eu espero, assim, de coração mesmo, que o Jaca ache um clube, né? Que ele possa jogar. Ele botou aqui, ó, saudade de estar em campo. Aqui foi o último clube que ele atuou. E você vê alguns comentários aqui embaixo, ó, saudade Jaca, volta pro Bahia. As corações aqui das cores do Bahia. Melhor em campo na semifinal do Campeonato Mineiro de 2024. América versus Atlético Mineiro. América Mineiro versus Atlético Mineiro. Joga muito, o Bahia ele espera, você vai voltar, vai dar a volta por cima. E aqui ele lembrando do Campeonato Cearense de 2020. Você faz falta. Esses são alguns comentários que estão aparecendo aqui, gente. Ó, volta a Jaquinha, volta para o Ceará, volta a Jaca para o Bahia. Prefiro que você volte para o Bahia do que não dá para ler o restante aqui. Nosso Jaca 10, né? Tinha até música para Jacaré. E ele respeitava muito o Bahia. Até hoje, né? Ele respeita muito o Bahia. Olha que golaço. A época do Jaca na Série B. Essa época que quem viveu, viveu, hein? Cara, eu tava vendo esses lances, revendo esses lances. Eu falei, nossa, cara, a gente que reviveu essa época foi. E aqui o Jaca deu um show nessa época, né, gente? Deu um show a dancinha. Acho que o Jaca, não sei, eu posso estar sendo maluca em falar, mas eu acho que o Jaca, se ele tivesse mais foco, ele se encaixaria bem pelo menos no banco, né? Para ser banco né, atualmente no Bahia. Ele se encaixaria bem. Cara, o Jaca, eu lembro que Jacaré, quando entrava em campo, era um homem que resolvia a situação do Bahia. Ó, o golaço. Que momentos maravilhosos. E eu espero de coração que o Jaca encontre um clube para ele, que o Jaca volte para o futebol, que ele dê a volta por cima, que ele mostre a capacidade dele. Porque eu não sou fã de Jacaré, viu, gente? Não vou mentir para vocês, não. Sou fã de Jaca. Espero de coração que ele dê a volta por cima e vai dar tudo certo, viu, Jaca? Já já você vai estar aí de volta, né, aos gramados, é o desejo dele atualmente. E é isso. Agora vamos falar de Bahia. Bom, o governo do estado tinha feito uma proposta ao Bahia, do Bahia adquirir tanto a Fonte Nova quanto o Pituaçu. O que acontece? Para o governador Jerônimo, o Pituaçu precisa ser administrado por alguém, né? Ele acha que não deve mais ficar na mão do Estado e tal. Só que o Bahia só quer a Arena Fonte Nova. O Grupo City, vamos falar assim, né? Só quer a Arena Fonte Nova. Vou ler a informação para vocês aqui que veio do jornal à tarde, para vocês entenderem. Governo da Bahia tentou negociar com o Bahia a concessão conjunta do estádio Pituaçu e Fonte Nova, mas o clube demonstrou interesse apenas na Arena Fonte Nova. A ideia do governo do estado era que o Bahia administrasse ambos os equipamentos para uso de times principais, masculinos e femininos, das categorias de base. No entanto, com o desinteresse por Pituaçu, o governo deve buscar uma nova solução para o estádio, pois o governador Jerônimo Rodrigues entende que ele não deve ficar sob gestão pública. Então, meu povo, isso significa que estão mexendo, estão havendo movimentações aí para adquirir o nosso próprio estádio e ser administrado de uma forma melhor, né? Como o torcedor do Bahia merece. Porque venhamos e convenhamos. Mas é isso, a informação de que o Bahia só tem interesse na Arena Fonte Nova, eu acho que seria interessante o Pituaçu, mas seria um gasto os dois, né? Não sei.
se seria uma boa ideia. Mas, agora, entre a Arena Fonte Nova, acho que eu preferia até o Pituaçu, viu? Porque daria para fazer uma coisa legal ali. O Pituaçu é grandão. A Arena Fonte Nova está limitada àquela quantidade do público, se eu não me engano, é 49 mil. Me corrija se eu estiver errada. Não sei se dá para expandir mais, né? E o Pituaçu daria para fazer algo bem, bem grande aí, bem legal, mas aí não é eu que tenho que dizer, né? Os cofres do Bahia. Bom, deixa aí a opinião de vocês, o que é que vocês acham sobre isso. E por hoje é só. Mais uma vez, força Jaca. Vamos aí emanar energias positivas ao nosso jacaré, que logo, logo estará em campo, viu? Beijo de color, fiquem com Deus e até a próxima notícia.